Amigos queridos, deixemo-nos envolver pela serenidade deste ambiente, por esta hora da manhã tão feliz em nossas vidas, em que reunidos em nome de Jesus, nosso bom e amado Mestre, nos dispomos nesta hora a mergulhar o nosso pensamento em verdades de vida eterna, clarões de luz aos nossos espíritos. Quantos somos agradecidos, Senhor, por tudo que a vida nos oferece, pelos convites diários, pelas oportunidades, pelos desafios e pelas infinitas bênçãos que nos chegam em nome de Jesus. E é neste ambiente sereno, pacificado, que em nome de Jesus e dos Espíritos amigos responsáveis por este Evangelho, que iniciamos as reflexões desta manhã. Se conosco, amigos queridos, ampara-nos nesta hora e dá que possamos servir em nome de Jesus, onde quer que estejamos, hoje e sempre, e que assim seja, Senhor. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. E hoje nós vamos entrar no item Instruções dos Espíritos, a afabilidade e a doçura. Porque no item anterior nós estávamos vendo injúrias e violências. E agora os Espíritos vão trazer a interpretação deles sobre o Sermão da Montanha, nesse aspecto das bem-aventuranças. Afabilidade e doçura. O espírito, para ter afabilidade, ele precisa ter conquistado a benevolência primeiro. Então diz assim: a benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura. Ela não vem antes, ela vem quando o espírito já está moldado no bem, quando as construções no bem constante forem a tônica daquele espírito. É isso que o ameniza, é isso que aplaca os seus arroubos, os seus impulsos, porque o bem é de uma constituição energética de absoluta harmonia e ajuste com as leis. Então, fazer o bem até o ponto de sermos benévolos, de que aquele bem seja incorporado em nós como aquisições, é este estado vibratório do bem na forma da benevolência para com o próximo, isso exercido ao longo de encarnações. Esse é que vai produzir a afabilidade e a doçura verdadeiros. Porque o espírito dócil, é o espírito que respeita, que se curva, que se entrega à misericórdia de Deus, que se deixa conduzir pelas leis divinas. Esse é o espírito dócil ou doce. Então, o espírito dócil, ele não tem relutância para o bem, ele tem defesas morais contra o mal, que é bem diferente. O espírito desenvolve defesas morais contra o mal, mas ele tem uma entrega respeitosa, que é a docilidade, e a afabilidade, que é uma forma da afetividade se manifestar. Os espíritos afáveis são espíritos muito fraternos e são espíritos bastante afetivos. Então veja como, quando nós queremos desenvolver a verdadeira afetividade, nós precisamos começar pelo bem, porque fazer o bem a todos indistintamente, na proporção da nossa condição evolutiva,
vai gerar um estado vibratório de pacificação com a consciência. Ora, se eu já entendi o meu projeto reencarnatório, se eu sei a que vim, se eu invisto nisso e se faço bem constante, naturalmente eu entro no estado de pacificação. Então, a benevolência para com os semelhantes é fruto do amor ao próximo que ele desenvolveu e que produz esse estado de ser afável, ser manso, ser dócil. E o hábito do mundo, entretanto, não é preciso fiar-se sempre nas aparências, porque todo esse capítulo vai falar da coerência do espírito. Então, fiar-se sempre nas aparências, porque a educação, o hábito do mundo podem dar o verniz dessas qualidades, que é aparentemente afável, aparentemente manso, aparentemente educado, mas são hábitos da moral social que nem sempre encontra ressonância nas construções do espírito. Quantos há cuja fingida bonomia não é senão máscara para o exterior, uma roupagem cuja forma premeditada esconde as deformidades ocultas. O mundo está cheio dessas pessoas que têm o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são brandas, entre aspas, conquanto que nada as machuque, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua dourada, quando falam face a face, se transmuda em dardo envenenado quando estão por detrás. Então, como nós não devemos nos fiar nas aparências, mas devemos confiar nas vibrações. E para que a gente possa sentir o espírito através da linguagem vibracional, da sua afetividade, da sua coerência, se ele é a mesma pessoa em todos os ambientes, né? É nisso que nós vamos perceber a nossa construção da benevolência na forma de docilidade, de afabilidade, de mansuetude, que são todos esses valores que no seu somatório vão formar o que a gente está chamando de pacificação do espírito. Porque a relutância que nós temos contra as leis divinas, que são o bem, né? A nossa relutância nos adoece. Então, e nós pensamos que estamos fugindo das responsabilidades legítimas para a amenidade, só que não estamos. Nós estamos fugindo das responsabilidades legítimas que nos cabem para nos afastarmos da lei, e isso nos adoece. Então, no livro da Esperança tem uma lição de Emmanuel que vai falar exatamente do capítulo 9, item 6, que é esse que nós estamos entrando hoje, que vai dizer: a benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são as formas de manifestar-se. Então, nós vamos conduzir o nosso pensamento nas formas de nos manifestarmos. Se somos fraternos, benévolos, afáveis, gentis, carinhosos, bons. Né? Então diz assim: surgem sim as ocasiões em que todas as forças da alma se fazem tensas, semelhando a cargas explosivas, prestes a serem detonadas pelo gatilho da boca, porque na nossa comunicação, a comunicação mais explícita do ser humano é o verbo, seguido do comportamento. Mas a boca, ela traduz muito do que somos. Traduz até o tom vibratório da palavra, o tipo de vocabulário que o espírito tem como seu repertório pessoal. Tudo isso evidencia quem somos, como é a nossa personalidade. Então, a nossa palavra
ela representa grande parte da nossa personalidade. Então, nós temos às vezes explosivos e temos gatilhos. Os gatilhos das nossas explosões ou das nossas rebeldias ou das nossas contrariedades à vida, ao mundo, esses gatilhos são questões de padrões de pensamento alocados no perispírito secularmente. Esse é o gatilho. Aonde que dispara o nosso fervo? Dispara porque tem padrões de pensamentos reincidentes, repetitivos, circulares, de reatividade. E quando o mundo me ameaça, esse padrão de pensamento, de reatividade, de confronto, dispara a reação menos feliz. Então, é o gatilho da boca. Por exemplo, diz Emmanuel, momentos de reação diante do mal, em que a fagulha da mágoa assoma do íntimo, aviventada pelo sopro do desespero. Olha quantos gatilhos tem essa pessoa, né? A mágoa é um gatilho para ser reativo, né? O desespero que vem dos medos inconfessáveis, de pensamento de supremacia sobre si mesmo, de não ser justo nem meritório estar passando. E isso mostra que não entendemos a nossa existência na Terra, que não estamos ainda a caminho da bem-aventurança, da afabilidade, da benevolência. Porque por isso que o Evangelho mostra que os nossos nobres sentimentos, eles começam com o dever moral. Ora, se eu já sei o que eu preciso mudar em mim, e estiver investindo verdadeiramente nisso, eu estou a caminho do quê? Da coerência. Eu estou a caminho da experiência do bem. E é isso que vai me pacificar para que esses gatilhos enquistados no nosso campo mental não sejam mais disparados. Então, diz Emmanuel, a palavra não foi criada para converter-se em raio da morte. Se algum companheiro falhou involuntariamente na obrigação que lhe era devida, pensa nas horas difíceis em que não pudeste guardar fidelidade ao dever, porque nós também vacilamos no cumprimento dos nossos deveres morais. E quando o outro vacila no cumprimento dos seus deveres, aquilo nos incomoda. Por que é que nos incomoda? Você não fez a sua parte. Nos incomoda porque eu também não faço a minha parte a mais das vezes. Porque se todo o tempo eu fosse um espírito reto no dever cumprido, eu não me incomodaria com você não ter cumprido o seu, porque eu auxiliaria a cumprir o seu. Pela benevolência, eu vou suprir as suas limitações. Que é diferente, você não cumpre os seus deveres, eu me desequilibro. E todos os meus gatilhos reativos saem pela minha palavra, né? E às vezes uma palavra, ela afunda um espírito. Uma palavra que não esteja bem colocada, ela deixa o outro realmente subjugado, né? Relegado, humilhado, né? Então, indiscutivelmente, o verbo foi estabelecido para que nos utilizemos dele. O silêncio é o guardião da serenidade. Todavia, nem sempre consegue tomar-lhe as funções. O silêncio é muitíssimo importante para nos manter serenos, mas há momentos que ele não cumpre a sua função, que é necessário falar. Então, nem sempre consegue tomar-lhe as funções. Isso, porém, não nos induz a transfigurar a cabeça num vulcão em movimento.
arremessando lavas de azedume e inquietação, né? Porque em quem nós descarregamos o nosso azedume, a nossa inquietação, os nossos vulcões internos? Sempre naqueles que nos amam mais. Sempre naqueles que nos são mais íntimos, porque temos a garantia da tolerância do outro para conosco, da indulgência do outro para conosco. Não fosse assim, nós teríamos receio de agir com uma pessoa com relacionamentos muito superficiais conosco, teríamos receio da agressão que eu vou provocar no outro. Então, estamos falando de amenidades, estamos falando de afabilidade, que é próprio do espírito que tem a experiência do bem constante. Então, Emmanuel, finalizando essa reflexão, conquanto se nos imponha dias de fraqueza e esclarecimento, é possível equacionar harmoniosamente os mais intrincados problemas sem adicionar o fogo da violência às parcelas da lógica. Quer dizer, a pessoa perde a razão e aquele impulso que disparou o gatilho fica, às vezes, ininterrupto. Aquilo vai fluindo, aquela pessoa fica naquela queixa dias, horas, meses, naquela reverberação daquele mal. Outra coisa, somos nós outros também, que entramos muitas vezes nas nossas fragilidades, mas nos recuperamos mais rapidamente. Esse é o indício. É o indício de que o bem já está prevalecendo quando a gente tem o desequilíbrio pela vacilação, pela invigilância, e é capaz de retomar a sua harmonia bem rapidamente. Então, dominemo-nos para que possamos controlar as circunstâncias, chefiemos as nossas emoções, alinhando-as na estrada do equilíbrio e do discernimento, de modo que a nossa frase não resvale na intemperança. Então, vamos refletir nesse item da afabilidade e da doçura. Amigos, é sempre interessante nós refletirmos num tema como esse que a Célia nos trouxe, sobre as vacilações com relação aos nossos deveres fraternais, as nossas intemperanças na fala, na palavra, né? Que impede que esses valores da afabilidade e da doçura se instalem em nosso íntimo. Então, eu gostaria de comentar hoje um trechinho do capítulo 8 dos Missionários da Luz, intitulado No Plano do Sonho. Eu acho interessante esse capítulo, porque todos nós que somos espíritas, nós ansiamos que à noite não fiquemos por aí no nada, que nós possamos ser tão operosos no dia como devemos ser na noite. E nesse capítulo, Alexandre, um instrutor espiritual, ele conta que das 2 às 4 da manhã, ele fazia uma reunião no mundo espiritual e convocava alguns espíritos para as elucidações necessárias ao entendimento mais aprofundado de questões a respeito do espírito e em especial da mediunidade. Então, chega uns minutinhos antes das 2 horas, ele olha na plateia e sente falta de 2 dos seus queridos, né? E ele então chama um dos seus assessores, o Sertório, e fala para ele: nossa, Vieira e Barbosa não estão presentes. E aí eles começam a pensar, bom, deve ter acontecido alguma coisa.
E é melhor que nós possamos ir em busca de ver se aconteceu algum acidente e tal. E Alexandre pede então para Sertório ir em busca dos dois. E ele, antes de sair, faz uma pergunta que é bastante interessante para Alexandre. Ele pergunta assim: e se eles estiverem envolvidos, vou ler como ele coloca, né? Caso estejam os nossos irmãos sob a influência de entidades criminosas, o que devo fazer? Como proceder? Então Alexandre responde: deixa-os. Então, onde estiverem, o momento não comporta grandes conversações com os que prendem deliberadamente no plano inferior. E ele então segue para ver o que está acontecendo. E ele chega na casa de Vieira. Encontra Vieira dormindo, com um semblante pavoroso, quase que num estado de horror, numa situação clara de que ele estava tendo um pesadelo. E ao lado da cama, a figura de um homem com vestes enegrecidas, com vibrações pesadas, e aquele instrutor percebe claramente que estava havendo uma interferência ali. E ele então pergunta para aquele senhor que estava ali quem ele era, se ele era um inimigo, o que ele estava querendo, o que aconteceu, por que ele estava ali. E ele diz: não, de maneira nenhuma, eu sou amigo dele. Mas se o senhor é amigo, por que está fazendo esse mal? Olha o semblante de horror. Então ele diz: nessa noite, o meu amigo Vieira, junto da sua família, estabeleceu uma conversação bastante prejudicial ao meu espírito, uma conversação leviana, falando coisas a meu respeito que não é verdade. E eu vim para esclarecê-lo. Que o que ele está falando, ele está me difamando, não é nada disso. Que nada disso aconteceu. Isso são as interpretações dele. E eu vim para falar isso para ele. E ele está desse jeito aí. Então, eu acho interessante esse esclarecimento nesse capítulo, porque, como a Célia trouxe hoje, e ela termina o texto, né, falando das conversações inadequadas, o que significa para nós essa falta de afabilidade e doçura quando nós nos entregamos a conversas com familiares ou com outras pessoas a respeito de alguém e defamamos e criticamos. Neste caso em que Alexandre faz esse comentário para nos elucidar, esse espírito Barbosa, amigo de Vieira, estava desencarnado, mas ele poderia estar encarnado e impedi-lo dos seus compromissos espirituais em função das vibrações recebidas. Então, olha a nossa responsabilidade com relação ao nosso dia, que nem sempre é proveitoso pela boca, que é bem o tema que a Célia trouxe para nós. Nós saímos falando e fazendo comentários que não são pertinentes à verdade e muito menos à fraternidade, e isso vai nos comprometer segundos depois, horas, ou quando adormecermos.
porque nesse caso ele foi completamente impedido de realizar as suas tarefas espirituais em função de vacilações do seu pensamento em relação a alguém. E na medida que nós nos tornamos esses espíritos mais vigilantes e de maneira nenhuma admitirmos comentários que não sejam os melhores, de maneira nenhuma mantermos uma vibração que nós vamos ter que nos ajustar, que vamos ter que nos explicar, que alguém vai ter que dizer para nós que não é daquela forma, que nós estamos interpretando com os nossos conteúdos, desconsiderando muitas vezes o que o outro está sentindo, está pensando, e fazemos então esse duelo, que é justamente o capítulo, né, que inicia com a injúria e a violência. Então, quanto tempo nós gastamos para nos refazermos de situações que poderiam ser momentâneas? É muito importante que nós possamos considerar isso, porque quando nós fugimos ao dever que nos cabe, que é esse dever de sustentar retamente o pensamento, nós caímos em malhas psíquicas que compartilhamos com outras mentes tão perturbadas quanto nós mesmos, comprometendo de forma inequívoca o nosso equilíbrio. Então, olhando para aquela cena, o próprio instrutor que foi socorrê-lo confundiu aquele irmão com um espírito malfeitor, né? E na verdade era amigo. Então, passar o nosso dia, a nossa existência, sem esse estado de vigilância do pensamento, sem demorarmos nessas confusões, né? Isso deve ser para nós um norte muito importante. E nós trouxemos, só para completar, um pensamento de Emmanuel que nos elucida sobre isso, que está no livro Alma e Coração. Ele fala assim, intitulado Acontece o Melhor. Ele diz assim: rendição a Deus, a atitude certa para a vitória da vida. Essa entrega, porém, não significa desistência de ação ou moleza espiritual. Primeiro o dever retamente cumprido, depois a aceitação. Nessa base, reconheceremos que as circunstâncias nos trazem aquilo que melhor a existência possa nos oferecer. Nos mecanismos das ocorrências, a oração ou o desejo expressam o pedido. Então, naquele momento em que o instrutor percebe Vieira naquela situação, embora ele tivesse recebido a recomendação de que deixasse ele na condição que ele estivesse, se ele tivesse mal influenciado, ele fica tomado de compaixão e dá um susto. Chama Vieira fortemente e sacode literalmente com as suas vibrações o corpo que estava adormecido e ele desperta. Então, a oração, a prece, o envolvimento de alguém por nós
pode realmente nos auxiliar a sair dessa situação que nós nos encontramos quando não ficamos atentos a estabelecer em nossa intimidade esse movimento de afabilidade e doçura. E naquele instante, esses espíritos que o socorrem, e ele acorda e dá graças a Deus que era apenas um sonho, e se lembra que estava sonhando com o, entre aspas, defunto Barbosa, que nem naquele momento ele reconhece que aquele pensamento de chamar o amigo de defunto, né, reforça de novo, outra vez, o pensamento de desconsideração, né? Então, o espírito vive aquela situação, passa por aquele momento constrangedor e ainda não está num estado de vigilância íntima para compreender mudanças de atitude. Daí a importância de mantermos o pensamento sempre alinhado no bem. E não perdermos nenhuma oportunidade de manter esse estado de equilíbrio para que a nossa colaboração com o bem seja permanente e constante. Vamos então fazer a nossa prece. Jesus, divino amigo das nossas vidas, nesse momento tão importante da nossa vida, que vamos entrando em contato com as realidades espirituais, que vamos percebendo o quanto é necessário vigiar o nosso verbo, nossa palavra, o quanto necessitamos desse aprendizado em nossas vidas. Nós te rogamos, Senhor, que o Senhor desça sobre nós o seu amor, as suas bênçãos, para que possamos nos sentir fortalecidos. Mil vezes obrigado, Senhor, pela sua presença, pelo seu amor. Socorre nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa, aqueles que se encontram enfermos do corpo e da alma, necessitados de luz, de socorro espiritual. Que esta equipe que nos cerca nesta hora possa envolvê-los, levando aos seus corações bom ânimo e esperança. Fortalece-os. Rogamos, Mestre, que nesta hora nós possamos também sermos envolvidos, socorridos nas nossas necessidades, e que estes espíritos bondosos possam nos acompanhar durante o dia, para que a execução das nossas mínimas tarefas sejam feitas com esmero, com delicadeza, que nós possamos amparar os que nos cercam, socorrer aqueles que estão caídos e reservar o momento deste dia. No final, quando formos adormecer, um momento para a prece, para nos ligarmos àqueles espíritos que nos esperam durante o refazimento do corpo físico para o trabalho no bem. Que o Senhor nos ampare e nos fortaleça agora e sempre. Que assim seja.